Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, o seu noticiário com informações resumidas e atualizadas diariamente aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Temos também, eventualmente, no Instagram, Paulo Roberto Maciel, 6 barra. Edição do Web Jornal do Paulo Maciel de terça-feira, 10 de novembro de 2020. Já se vai a primeira dezena do mês, hein? Os santos do dia São Leão Magno. São Leão Magno foi Papa. São Justo e Santa Ninfa. Estamos na 32ª semana do Tempo Comum na Igreja Católica Apostólica Romana. A fase da Lua, que começou no dia 8 de novembro, é minguante. E hoje é o Dia Nacional do Trigo. O trigo que é tão importante para a confecção de pães, né? Pães que são tão agradáveis, tão diversificados. Pães, o próprio macarrão, não é? Pois é, então, Dia Nacional do Trigo. Também celebra-se neste dia 10 o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento. Tá bom? Então vamos lá, vamos a outras informações. Eu quero falar do mercado financeiro, porque o mercado financeiro está reagindo bem à eleição do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O dólar norte-americano ele fechou numa leve queda ontem, ou seja, na segunda-feira, 9 de novembro de 2020. Uma leve queda de 0,04%, cotado a R$ 5,39. Já a Bolsa teve uma alta importante, 2,57% de alta na Bolsa. O índice Ibovespa atingiu, olha só, 103.515,16 pontos. Vamos ver a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, aqui no Espírito Santo. Já que eu falo de Colatina, a minha base de trabalho é Colatina, cidade com 123.400 habitantes, situada na região noroeste do Espírito Santo. Então, aqui no estado do Espírito Santo, para quem está vendo o web jornal de outro estado, aqui nós temos o Centro de Comércio de Café de Vitória, a capital. Ele estipula os preços do mercado diariamente. O Arábica Bebida Dura fechou na segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020, cotado a R$ 461, 461. O Arábica Bebida Rio, R$ 358. E o Conilon Bica Corrida, tipo 78, R$ 374, 374. O salário mínimo em vigor, R$ 1.045. O salário mínimo por hora, R$ 4,75 e por dia, R$ 34,83. A taxa Selic, 2% ao ano. A inflação dos últimos 12 meses, 3,14%, de acordo com um índice utilizado pelo Banco Central. Olha, vamos a outras notícias nacionais, internacionais, gerais, notícias do estado do Espírito Santo. Por exemplo, essa aqui é do estado e da região norte do Espírito Santo. Mais um estupro de vulnerável é divulgado. Uma menina de 12 anos de idade foi vítima de estupro na região norte do estado do Espírito Santo e ficou grávida. O pai da criança confessou à polícia que autorizou a relação sexual dela. O caso foi em setembro, mas só agora revelado pela polícia. 2 homens foram presos por ligação com essa ocorrência, segundo informou o delegado Fabrício Lucindo. Ele disse ainda que a gravidez foi interrompida com autorização da Justiça. A punição é de 8 a 14 anos de prisão, se forem
condenados. Falta de algodão na pandemia. As restrições durante este período da pandemia provocaram muitas faltas de produtos. Não é só algodão, não. Há muitos outros artigos em falta justamente por causa das restrições dos governos estaduais e municipais para o funcionamento das empresas. Vamos lá, vamos falar agora sobre esta notícia. A falta de matéria-prima para as indústrias de confecções está causando prejuízo ao setor em Colatina. Um dos produtos que faltam é a fibra de algodão. A produção não é suficiente para atender a demanda das fábricas dentro do prazo, segundo informam os empresários que atuam no setor. Agora, há expectativa de que a situação melhore, mas por enquanto, o setor está enfrentando essa falta do produto que é chamado de matéria-prima. Os preços também subiram nesse período que ainda contempla restrições para as empresas. Vamos a uma pesquisa de preços. Eu sempre faço minhas compras, eu faço minhas pesquisas particulares e compro em determinados estabelecimentos em Colatina que apresentam menores preços. E eu, de posse do meu cupom fiscal, da minha nota fiscal, eu repasso aqui para vocês os valores que eu encontrei no mercado colatinense. Então vamos lá. Mercadoria, eu comprei queijo Minas Frescal Light, com 25% menos gordura, eu acho, se não me engano. Acho que é 25% menos gordura, light. Queijo Minas. Sunny Day. O quilo, R$ 29,90. Eu já encontrei mais barato, mas eu acho que depende da promoção, do dia da promoção. Já encontrei a R$ 24,90. Agora encontrei R$ 29,90. Acredito que não seja o dia da promoção de queijos, porque existem supermercados em Colatina que tem promoção de verduras e legumes em determinado dia, promoção de carnes em outro dia. Então, acredito que tenha também para os queijos. Mas eu não fui nesse dia da promoção. Eu comprei, então, por R$ 29,90 o quilo, o queijo light. Foi na Real Mar Distribuidora Limitada, Extrabom Supermercados, Avenida Silvia Vidos, número 777, no bairro São Silvano, em Colatina. Agora vamos a mais uma notícia sobre vacina que está em produção, vacina contra a Covid-19. A Pfizer e a BioNTech dizem que sua vacina é 90% eficaz. Olha aí. Vamos a esta informação que procede da Reuters, agência Reuters de notícia internacional. A Pfizer disse nesta segunda-feira, 9 de novembro de 2020, que sua vacina experimental contra a Covid-19 mostrou ser 90% eficaz na prevenção da doença, com base nos dados iniciais de um estudo amplo, numa grande vitória na luta contra a pandemia que matou mais de 1 milhão de pessoas, abalou a economia global e causou e ainda causa impacto no cotidiano das pessoas. A Pfizer e a sua parceira alemã BioNTech são as primeiras farmacêuticas a anunciarem dados bem-sucedidos de um ensaio clínico em larga escala com uma potencial vacina contra o novo coronavírus. As empresas disseram que, até o momento, não encontraram nenhuma preocupação de segurança com a candidata a imunizante e que esperam pedir autorização para o uso emergencial da vacina nos Estados Unidos ainda neste mês de novembro. Se obtiver a autorização, o número de doses da vacina será limitado inicialmente. Uma das questões pendentes é quanto tempo a vacina fornecerá a proteção. No entanto, a notícia divulgada dá esperanças de que outras vacinas em desenvolvimento contra o novo coronavírus também possam se mostrar eficazes.
Então, uma notícia importante, uma notícia que nos chama a atenção. Mas, por enquanto, ainda não se pode dizer, olha, existe uma vacina disponível. Hoje é um grande dia, então, para a ciência e para a humanidade, segundo Albert Bourla, presidente executivo e chairman da Pfizer, em comunicado. Um grande dia, quer dizer, são boas expectativas, mas a vacina ainda não está no mercado, né? Ele disse que a empresa está atingindo, melhor dizendo, esse marco crucial no programa de desenvolvimento da vacina, no momento em que o mundo mais precisa, com as taxas de infecção atingindo novos recordes, hospitais ficando superlotados e economias sofrendo para reabrir. Então, vamos aguardar, porque os dados anunciados são bem sucedidos, dados bem sucedidos de pesquisas, né, no ensaio clínico em larga escala. Agora, a expectativa é de ter realmente a vacina no mercado. Então, vamos aguardar, mas as expectativas são boas. As notícias são alvissareiras. Manchetes do jornal impresso A Tribuna, que circula no estado do Espírito Santo. Vamos às manchetes de capa deste periódico de segunda-feira, 9 de novembro de 2020. Manchetes de capa, vamos lá. Previsão de recorde de faltas na eleição preocupa candidatos, devido à pandemia de Covid-19 e à facilidade para justificar a ausência na votação de domingo. Há expectativa de que 30% de abstenções aconteçam. Podem ser abstenções de idosos e outros eleitores do grupo de risco. Levar goleada é o novo normal do Flamengo. O que é isso? A manchete do jornal A Tribuna. Botafogo e Vasco juntos na zona de degola. Os cariocas, todos eles se deram mal na última rodada aí do Brasileirão. AT2, precisamos viver o que há para viver. Faculdades vão premiar talentos com bolsas e vagas de estágio. Concursos da Polícia Civil vão abrir 2.660 vagas e salário chega a 18 mil. 15 bandidos ameaçam passageiros e põem fogo em ônibus. Vanusa morre aos 73 anos em casa de repouso. Máquina faz até 20 mil abdominais em meia hora. Com máquina é mais fácil, né, gente? Exercício com máquina, né? Médico diz que já há segunda onda de Covid no Espírito Santo, mas é menos intensa. Vamos a essa informação, porque aí cada um vai ter a sua opinião no setor de saúde. Não é uma informação oficial, porque é uma opinião de um médico. Vamos a ela, então. O médico cardiologista e intensivista Henrique Bonaldi acredita que o estado do Espírito Santo já está vivendo a segunda onda da Covid-19. Em sua opinião, a doença está em ascensão, mas de forma diferente da primeira onda. A curva é menos acentuada e não é reinfecção. A letalidade também é menor. A recomendação do profissional de medicina nessa fase da pandemia não é como na primeira, que mandou ficar em casa. Agora é sair de casa, mas de uma forma organizada, com máscara e cuidando das mãos, para evitar mais problemas mentais e econômicos. Então, não é mais ficar em casa como na primeira fase dessa pandemia, segundo esse médico. Agora é sair de casa, mas utilizando a máscara e cuidando da limpeza das mãos, enfim, os cuidados de biossegurança. No território capixaba, não há município com risco alto. 75 estão com risco baixo e 3 em risco moderado. Nesta semana, além da Ecoporanga, no extremo norte do estado, entraram no risco moderado Colatina e Santa Teresa, aqui na região noroeste. Até agora, foram registrados 162 mil casos, dos quais 149.285 estão curados, né? Os pacientes estão curados clinicamente. Ônibus incendiado em Cariacica. No bairro Itacibá, em Cariacica, o domingo foi de tensão. Cerca de 10 homens abordaram um ônibus
No período vespertino, mandaram os passageiros sair e tocaram fogo no coletivo. O ato criminoso seria uma retaliação a uma tentativa de assassinato ocorrida anteriormente, cuja vítima fora hospitalizada. O homem foi atingido com 2 tiros de arma de fogo. A polícia militar foi para o local a fim de tentar controlar a situação. Furto de peças metálicas em cemitério. Olha, famílias com entes queridos sepultados no cemitério de Linhares, no norte capixaba, denunciam furtos de peças metálicas dos túmulos. São partes de crucifixos, molduras de fotografias dos falecidos e até de portões. A Polícia Civil está investigando e o delegado Fabrício Lucindo informou que os atos são realizados por moradores em situação de rua viciados em álcool e drogas. Eles praticam os furtos para adquirir os produtos que consomem em sua dependência química. A polícia investiga quem são os receptadores, ou seja, os compradores dos objetos de furto, pois eles também praticam atos criminosos. Tem que tomar cuidado com aquilo que a pessoa adquire, tem que procurar saber direitinho qual a procedência do produto. Então, antes de comprar aí fora da loja, procure saber a procedência. Eleições no domingo. Vamos falar sobre eleições? Domingo, dia 15 de novembro de 2020. O primeiro turno das eleições municipais 2020 será no domingo, dia 15 de novembro de 2020, das 7 às 17 horas. Os cidadãos situados na faixa etária de 60 anos acima deverão votar das 7 às 10 horas. Para exercer o direito do voto, o eleitor deve levar o título ou documento com fotografia, caneta esferográfica e verificar antes o local de votação, que pode ter modificado. Então, procure saber o local de votação. Pode ter havido aí uma mudança. Olha, eu vou falar agora sobre minha opinião a respeito de opiniões que eu também vejo na internet. Então, eu vou dar a minha opinião, porque eu vejo muitas opiniões na internet, na televisão, nos jornais. Então, eu vejo o seguinte: nossa sociedade está muito compartimentada. Eu acho que a palavra aqui cai bem para esse momento. Compartimentado. O que é compartimentado? Tem vários compartimentos. Não está coesa a sociedade. Então, viver assim é estar sempre numa corda bamba. A Constituição diz que todos são iguais, mas muitas pessoas, inclusive autoridades judiciárias, autoridades policiais, membros do Ministério Público, membros influentes do ensino educacional, segmentos extremistas da política, do meio artístico e televisivo nem se fala. Então, muitas dessas pessoas dividem a nação brasileira. Olha só, é lei para afrodescendentes, lei para mulheres, lei para homoafetivos. E na disputa política, agora nós estamos nesse período da disputa política, olha só, até aí há também essa compartimentação. Há cotas para mulheres, e aí colocam-nas só para preencher as vagas. Os partidos têm que preencher aquelas vagas. E a Constituição diz que todos são iguais. Então, na minha opinião, deveriam disputar todos que quisessem, sejam homens ou mulheres. Sem cotas, gente. Não há razoabilidade nessa compartimentação, nessa divisão da sociedade. Fica dividido. Então, os homens, de certa forma, os heterossexuais, estão cada vez mais sendo colocados para escanteio. Não se fala mais em heterossexual. Parece que eles estão encurralados, sitiados, e com isso a impressão que se tem é de que vão sendo indivíduos em extinção. Essa é a impressão que passa. Então, poderia ser uma sociedade mais coesa, sem essas divisões. Cotas só dividem. Deveriam ser todos iguais, como diz a Constituição. É a minha opinião.
Vamos lá, famosos, vamos falar dos famosos agora? Sepultamento de Vanusa. Olha, o corpo da cantora Vanusa, que morreu aos 73 anos no domingo, dia 8 de novembro de 2020, foi velado na segunda-feira em São Paulo e sepultado à tarde no cemitério de Congonhas, na Zona Sul. Vanusa morreu na casa de repouso e clínica onde se encontrava, na cidade de Santos, no estado de São Paulo. Ela passava por problemas delicados de saúde que afetavam sua parte neurológica. O próprio filho, Rafael, disse que ela enfrentava demência. Tempos atrás, ela passou por uma fase de dependência de medicamentos. Rafael e as filhas Areta e Amanda participaram das cerimônias fúnebres. Problemas de saúde por causa de eleição em clube de futebol. Meu Deus do céu, olha, tem gente que tem uma paixão exacerbada pelo seu time, pelo seu clube de futebol. Eu também torço, eu torço para o Flamengo, é o meu primeiro time, e o meu segundo time é o Palmeiras. Mas sem exacerbação, gente. Temos que ter um certo controle dessa situação. Então vamos lá. Olha aqui, o marido de Nicole Bals foi para o hospital por causa de futebol. Conhecido como Bimbi, ele encontrava-se na sede do Clube de Futebol Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, quando havia eleição da nova diretoria. Houve muita tensão e até mesmo confusão. E durante o evento ele sentiu um princípio de infarte. Foi levado para o hospital e recebeu o atendimento médico. Olha a tensão da eleição dentro do Vasco. Não é eleição política aqui fora, não. Lá dentro do Vasco. Sentiu-se mal. É uma participação intensa. Um torcedor que se envolve mesmo. As últimas informações dão conta de que o marido de Nicole Bals já teve alta e está em casa. Parece que tem até um vídeo dele informando que foi apenas um susto. Novo programa, ainda falando dos famosos. Olha, o apresentador e jornalista Geraldo Luiz, atualmente fora do ar, deverá ter um programa na Record TV em 2021. Um novo contrato de trabalho já foi assinado. Segundo se comenta, além de Luiz, deverão participar desse programa o Anão e a Anã, que sempre o acompanham em seus shows. Eu não sei, francamente, eu não sei o nome dos atores do Anão e da Anã que participam, mas eles são muito conhecidos. Em todos os programas que o Geraldo Luiz apresenta, ele tem lá um Anão e uma Anã, que são artistas que participam. E também está se ventilando agora a possibilidade de entrar no show o Paulinho Gogó, que fazia um quadro no programa Praça é Nossa do SBT. Então, esse Paulinho Gogó, ainda não foi contratado, mas a notícia já circula aí, circula nos programas de celebridades, tanto na internet quanto na televisão. Bem, 15 em pé. O que é 15 em pé? 15 passageiros em pé. Em Linhares, até 15 passageiros podem viajar nos ônibus urbanos em pé. A lei municipal permite. Os ônibus são sem ar-condicionado e podem circular com a ocupação máxima dos assentos, além dos passageiros em pé, num total de 15. Colatina no risco moderado, falam muito aí das aglomerações como causa da entrada de Colatina no risco moderado para a Covid-19, deixando o risco baixo. Então, até semanas atrás, Colatina estava no risco baixo, agora passou para o moderado. Não é o pior risco, o pior é o risco alto, né? Mas, mesmo assim, mostra que houve um crescimento de casos na cidade. Mas, além da aglomeração, as pias de higienização anti-coronavírus na cidade estão sem o sabão líquido há muito tempo, gente. Então, é importante que se coloque sabão líquido para deixar para a população que está andando pelas ruas. E outra coisa também, em alguns postes da rede elétrica, não tem nada a ver com Covid, mas também é um alerta. Em alguns postes da rede elétrica de Colatina,
as luminárias continuam ostentando lâmpadas acesas durante o dia. Procure observar, por exemplo, na rua Rubem Moreira, no bairro Pôr do Sol. Há um poste ali que já tem, eu acho, meses que ele fica com a lâmpada acesa durante o dia. Então é só uma espécie de alerta. Reação à injusta agressão. A Polícia Militar reagiu à injusta agressão quando chegou ao bairro Morro do Macaco, em Vitória. Os policiais revidaram com material não letal. Havia no local um baile clandestino e a festa foi encerrada com a chegada das viaturas da Segurança Pública no último fim de semana. Drogas foram apreendidas no local. Quer dizer, além do baile ser clandestino, ou seja, não ter autorização, havia drogas também. Homem entra em casa alheia no bairro Planalto Serrano, bloco B, na cidade da Serra. Um homem invadiu uma residência para se esconder, dizendo-se perseguido por traficantes. Minha nossa! Ele apresentava sinais de que estava sob o efeito de entorpecentes e, após a polícia o deter, foi levado para o pronto atendimento, o PA local. A polícia informou que trata-se da guerra do tráfico por pontos de venda de tóxicos. Bem, eu já falei sobre eleições, né? Não sei se eu devo repetir aqui, porque a eleição será agora no domingo, hein? Então a eleição para prefeito, vice-prefeito e vereador será neste domingo, dia 15 de novembro de 2020. O horário, então, vou repetir, porque eu acho que é bom informar, das 7 às 17 horas. E quem encontra-se na faixa etária dos 60 anos acima, terá um horário exclusivo para exercer o seu direito de voto, das 7 às 10 horas. Então, a partir de 60 anos, podem procurar das 7 às 10 horas, um horário reservado para essa faixa etária. Deve-se levar uma caneta, título eleitoral ou documento com foto. E é recomendável confirmar o local de votação antes do comparecimento. Então procure ver aí a sua zona eleitoral para não ter problemas na hora. Explosão de fogos dentro de carro. Olha, isso aqui não foi no Espírito Santo, não. Foi no estado do Rio de Janeiro. Explosão de fogos dentro de um carro, em campanha política. Levaram fogos para fazer barulho durante a campanha, né? Mostrar para os eleitores a chegada do candidato, e olha aí o que deu. O município foi São Gonçalo. Então vamos lá, a notícia completa. No município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, uma carreata foi realizada por um candidato a vereador, levando dentro do carro fogos de artifício. Eram fogos para anunciar a chegada do candidato. E um fato inesperado aconteceu, porque os fogos, eles explodiram dentro do carro, sem ninguém imaginar. Quem estava fora do carro, ninguém imaginou, e nem quem estava dentro. Então os fogos explodiram dentro do veículo, provavelmente por causa de algum acendimento de cigarro. É o que se prevê que tenha acontecido, é o que se presume. As informações dão conta de que houve alguns ferimentos nas pessoas, mas o vídeo da explosão impressiona, gente. Se vocês puderem ver o vídeo da explosão, impressiona muito a gente. Não sei como é que não morreu ninguém, mas houve apenas ferimentos, segundo as informações. Restrições da pandemia, dólar provocam um aumento de preço. Olha, a pandemia fez os preços do pão e de outras mercadorias subir, como o queijo, por exemplo. O queijo que acompanha tão bem o pão no café da manhã, hein? Segundo Paulo Meneghelli, representante da Associação dos Panificadores no Espírito Santo, ele disse o seguinte: eu acho importante a gente ouvir os segmentos que representam as empresas. Ele disse o seguinte, que as padarias e panificadoras mantiveram a empregabilidade dos capixabas, pois não houve restrições ao seu funcionamento, mas os valores das embalagens tiveram majoração significante. Então, a embalagem, por que ele está falando da embalagem aqui? Eu também fiquei curioso. Por que ele está falando das embalagens? Porque a embalagem é um item que compõe o preço do produto.
E os valores das embalagens tiveram aumento, impactando o preço dos pães. Meneghelli disse que o aumento dos itens de embalagens... Não, na verdade, ele disse que os itens que compõem essas embalagens, deixa eu ver aqui, tiveram um aumento. Nossa, eu achei exagerado, mas eu acho que é isso mesmo. Então, Meneghelli disse que os itens que compõem as embalagens tiveram um aumento de cerca de 70%. E a sua demanda cresceu muito com as entregas porta a porta e o delivery. Porque quando você vai entregar porta a porta, tem que colocar realmente, né, embalagem, a embalagem de papelão, de papel, pode ser plástico, pode ser isopor, os itens de embalagem porta a porta e delivery. Então é por isso. A flutuação do dólar para mais também influiu nesse momento. O setor emprega cerca de 923 mil pessoas. Agora vamos falar do futebol. Futebol, o pessoal gosta de futebol, eu gosto também. É importante a gente falar um pouquinho para amenizar o nosso noticiário, não ficar falando só de coisas ruins. Noticiário, um web jornal como eu faço aqui, tem que ter notícias diversificadas. Eu vou falar de futebol. O Real Noroeste, que é um time de Águia Branca, município vizinho de onde eu falo, que é Colatina, o Real Noroeste de Águia Branca perdeu de 2-0 para o União Rondonópolis, no Mato Grosso, em partida da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada no último sábado, dia 7 de novembro de 2020. No domingo, dia 8, o Atlético Mineiro goleou o Flamengo. O meu Flamengo perdeu de 4-0, minha nossa. O técnico Domenech Torrent foi muito criticado pelos próprios rubro-negros. Depois eu vou falar sobre a demissão do técnico. A derrota no Mineirão deixou o clube carioca com 35 pontos no Campeonato Brasileiro da Série A, caindo para a terceira posição. E o técnico Domenech foi demitido. Daqui a pouco eu vou falar sobre a demissão do técnico. O Vasco também perdeu. Aliás, os cariocas todos se deram mal na última rodada. O Vasco perdeu no domingo para o Palmeiras por 1-0. Palmeiras, que é o meu segundo time. Quer dizer, o meu Flamengo, que é o primeiro time, perdeu, mas o Palmeiras, que é o segundo time, ganhou do Vasco por 1-0. O jogo foi no estádio São Januário, pela 20ª rodada do Brasileirão. É o 9º jogo dos Cruz Maltinos sem vitória na competição. O novo técnico, Ricardo Sapinto, só conquistou uma vitória, que foi na Copa Sul-Americana, diante do Caracas. Os vascaínos, com esse resultado, né, entraram na zona de rebaixamento com 19 pontos ganhos. Jogos do Vasco sob o comando de Sapinto. Vamos conferir os jogos sob o comando do novo técnico. Derrota de 2-1 para o Corinthians, vitória de 1-0 sobre o Caracas na Copa Sul-Americana, empate de 1-1 com o Goiás e de 0-0 com o Caracas, também na Copa Sul-Americana. Derrota de 1-0 para o Palmeiras, que foi o último jogo. E o Fluminense perdeu para o Grêmio por 1-0, também pela 20ª rodada do Brasileirão no Maracanã. O resultado levou o time gaúcho para o 8º lugar com 30 pontos ganhos. Já o tricolor carioca parou com 32 pontos e ocupa a 5ª posição. O Bahia venceu o Botafogo, mais um time carioca que perdeu, o Botafogo. O Bahia venceu no domingo por 1-0 com um gol de pênalti em Salvador. O alvinegro segue com 20 pontos ganhos no início da zona de rebaixamento. E os baianos, com 22, estão na 14ª colocação. Corinthians e Atlético de Goiás ficaram no empate de 1-1. Vamos falar dos times paulistas também. Corinthians, então, e Atlético de Goiás empataram em 1-1. São Paulo Futebol Clube venceu o Goiás por 2-1 no Morumbi. Foi pela 20ª rodada do Brasileirão. O time São Paulino, com 33 pontos, passou a ocupar a 3ª posição. Na quarta-feira, agora quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020, pela Copa do Brasil, jogarão São Paulo e Flamengo, hein? Meu Flamengo vai enfrentar o São Paulo no Maracanã, no Rio de Janeiro. Tem mais um jogo aqui do último fim de semana, deixa eu ver. Sim, de um time paulista, o Santos.
com outro time paulista, o Red Bull Bragantino. Houve empate de 1-1 no estádio Nabi Chedi. Agora vamos falar da demissão do técnico do Flamengo, porque o time está apresentando resultados ruins. O técnico é responsável. Após sofrer 2 goleadas, o Flamengo demite o técnico Domenech Torrent. Maurício Souza, da equipe Sub-20, comandará a equipe interinamente. Então vamos lá, vamos à notícia completa da Agência Brasil. O técnico catalão Domenech Torrent não é mais treinador do Flamengo. O anúncio oficial foi feito pelo Clube Carioca na tarde de segunda-feira, 9 de novembro de 2020, um dia após o time levar a goleada de 4-0 do Atlético Mineiro e desperdiçar mais uma chance de chegar à liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa foi a segunda goleada consecutiva do time na competição. Na rodada passada, o algoz foi o São Paulo em pleno Maracanã. Na ocasião, o placar foi de 4-1 a favor dos paulistas. Torrent chegou ao clube no fim de julho para substituir o português Jorge Jesus. Comandou a equipe em 26 jogos com 15 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, o equivalente a 63,8% de aproveitamento. Foram 42 gols marcados e 36 sofridos. Até a definição do substituto, a equipe será comandada interinamente por Maurício Souza, da equipe Sub-20. Na tabela de classificação do Brasileirão, o Flamengo é o atual terceiro colocado. Tem 35 pontos, um a menos que o líder internacional. Na quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020, o rubro-negro carioca jogará contra o São Paulo, já falei aqui, o jogo será às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. No final do mês, o time carioca visita o Racing, da Argentina, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Então, Domi não é mais técnico do Flamengo. Vamos agora falar um pouquinho sobre eleições americanas. As eleições presidenciais norte-americanas deste ano surpreenderam pelo grande número de quê? Pelo grande número de participantes, grande número de votantes. Porque nos Estados Unidos não é obrigatório votar. Aqui no Brasil lá não. Então, os votantes foram 160 milhões de americanos comparecendo às urnas, sem ser obrigados. Isso mostra a força da democracia, ou seja, um grande comparecimento às urnas. O eleito, Joe Biden, começa a anunciar os seus planos de governo. Agora vamos falar sobre o ataque de hackers no sistema judiciário. Vamos falar sobre essa notícia porque isso preocupa e quando vem novas informações, nós temos a obrigação, nós que temos essa capacidade de informar as pessoas, temos a obrigação de passar os dados. Então vamos lá. Após ataque hacker, sistemas do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, começam a ser restabelecidos e a Polícia Federal investiga o ataque hacker. Então vamos à notícia completa, que é da Agência Brasil. Os sistemas de informática do Superior Tribunal de Justiça, STJ, começaram a ser restabelecidos de forma gradual nesta segunda-feira, 9 de novembro de 2020, a partir do sistema Justiça, o principal da Corte. Em nota, o STJ informou que os dados estão sendo recuperados a partir do backup e que o trabalho está avançado conforme o esperado e com a precaução que a situação demanda. Na terça-feira, dia 3 de novembro, os sistemas do tribunal foram alvo de uma invasão hacker e que causou a interrupção de diversos julgamentos que ocorriam simultaneamente por videoconferência nas 6 turmas do STJ. Os prazos processuais foram suspensos. Olha que houve problemas com esse ataque. Prazos processuais foram suspensos. As demandas urgentes estão centralizadas na presidência da Corte e, segundo nota do STJ, seguem sendo examinados e decididos dentro dos prazos estabelecidos na legislação processual
processual, inclusive durante o fim de semana. De acordo com a nota divulgada no último sábado, além de contar com a colaboração do Comando de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro, a presidência do STJ recebeu também apoio da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. A Polícia Federal está apurando os efeitos do ataque hacker à rede de tecnologia da informação do tribunal, inclusive com relação à extensão do acesso aos arquivos, bem como sobre eventual cópia de dados. A investigação do crime segue em inquérito sigiloso. Tem que investigar e punir. Eu acho que o hacker tem que ser punido em qualquer sistema que ele entrar. E principalmente se for na justiça. Puxa vida, interrompeu os julgamentos, gente. Mas ainda bem que a Polícia Federal está apurando e certamente que esses hackers serão punidos. Ministério da Educação oferece cursos para capacitação de professores online e gratuitos. Olha aí, as inscrições vão até o dia 13 de novembro, hein? Ainda tem tempo. Para professores que tiverem interesse em se capacitar para aprender a elaborar videoaulas e as técnicas de ensino à distância, o Ministério da Educação, MEC, está oferecendo aulas online gratuitas. Atualmente, estão disponíveis 3 capacitações: como preparar videoaulas, mediação em ensino à distância e desenho didático para ensino online. Para fevereiro de 2021, serão ofertados mais 2 cursos: Multimeios em Educação e Psicologia na Educação. A ideia destes cursos que o MEC está oferecendo é preparar os atuais e futuros professores da educação básica a utilizarem as ferramentas online em sala de aula e dentro de novos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Os participantes vão aprender a produzir seus próprios materiais audiovisuais e aperfeiçoar as práticas profissionais de maneira presencial ou à distância. Para participar do curso, basta se inscrever no site. O nome do site aqui eu vou passar para vocês: escadauema.com. As inscrições vão até o dia 13 de novembro. Se você quiser copiar esses dados, acesse o resumo de notícias no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Ok? Vou deixar lá o texto completo. Mãe acusada de usar filho para golpe da vaquinha na web. Minha Nossa Senhora, que mãe desnaturada, gente. Uma mulher de um município do estado do Paraná é suspeita de utilizar o próprio filho para arrecadar dinheiro em vaquinha virtual online, né? Chamada de vaquinha virtual ou online. Minha nossa, usou o filho para arrecadar dinheiro. Ela teria conseguido R$116 mil e gastou a maior parte do dinheiro para comprar roupas, sapatos, salão de beleza e outras despesas pessoais. Na internet, ela chorava para comover as pessoas, recebendo ajuda até de fora do país. A exposição do menino preocupou as autoridades. O Ministério Público entrou no caso. A criança realmente teve doença, mas não houve as despesas que ela revelou. O crime é de estelionato, gente. A suspeita se diz inocente, mas não quis dar detalhes à reportagem. Então, olha só, situação que as pessoas querem ajudar um caso que comove, aí você se comove com a criança, dá dinheiro e a mulher vai gastar no salão de beleza, nas compras de sapatos, de roupas. Puxa vida, é uma mãe desnaturada e estelionatária, né? Agora vamos esperar o término das investigações, porque, pelo que eu vi na reportagem, a mulher está livre. Vamos falar agora sobre o Novembro Azul, porque é o mês dos homens. Tivemos o mês de outubro, que foi o mês para as mulheres cuidarem da sua saúde, agora temos que cuidar da nossa também, nós homens. Mesmo na pandemia, temos que
nos cuidar. É o mês de conscientização sobre a saúde do homem, o Novembro Azul. Novembro é o mês dedicado ao alerta para a importância da conscientização a respeito das doenças masculinas, especialmente a prevenção do câncer de próstata. E ele é o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, aproveita o momento para reforçar aos beneficiários de planos de saúde os procedimentos que constam no rol de procedimentos e eventos em saúde relacionados à prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de próstata. O rol estabelece a cobertura mínima obrigatória a que beneficiários de planos de saúde têm direito. 2 exames iniciais têm grande importância para o diagnóstico da doença. O exame de sangue por meio do antígeno prostático específico, conhecido mais popularmente como PSA, e o exame do toque retal, ambos cobertos pelos planos de saúde. Esses 2 exames, quando associados, podem dar uma segurança de cerca de 90% ou mais, auxiliando no diagnóstico precoce da doença. Então, falamos aqui do plano de saúde, mas no serviço público também há possibilidade do homem fazer esse exame. E é preciso que a pessoa faça, né? Homens a partir de 45 anos com fatores de risco ou 50 anos sem esses fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame do toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. Então você faz o exame do PSA, leva o exame do PSA para o médico urologista, ele vai olhar, mas mesmo assim ele tem que fazer o toque. Porque eu já conversei com os médicos e eles me disseram, olha, o exame PSA somente não garante que você não tenha, né, um tumor. Não garante. Por isso que tem que ter o toque, porque o toque é que vai garantir. Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal. Outros exames poderão ser solicitados se houver suspeita de câncer, como as biópsias, que retiram fragmentos da próstata para análise. Então, é importante aqui falar para todos os homens. Vamos fazer o exame, aproveitando o mês de alerta, para que ninguém sofra no futuro. Porque se você faz, você está prevenindo que o câncer surja. Porque se estiver no início, é mais fácil de tratar, tá bom? Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta terça-feira, 10 de novembro de 2020, dia de São Justo, São Leão Magno e Santa Ninfa, dia também do trigo, Dia Nacional do Trigo e Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. Eu desejo a paz de Deus para você, meu amigo, minha amiga. Shalom, a paz.